A reunião entre Trump e Zelensky acabou de começar e começou com tudo. Já na primeira resposta, Putin não estava feliz. Trump confirmou que os Estados Unidos da América estarão envolvidos quando se trata de garantias de segurança para o futuro da Ucrânia. Ouça você mesmo. Eles são a linha de defesa por estarem lá e representam a Europa, mas também vamos ajudá-los. Estar envolvidos. A questão seguinte era sobre os tweets que os dois presidentes postaram hoje cedo. Vamos começar com o tweet do presidente Zelensky, exibido na tela. Neste tweet, ele comenta que a Rússia ataca civis ucranianos durante as negociações. E ele termina o tweet dizendo que a máquina de guerra russa continua a destruir vidas apesar de tudo. Putin fará assassinatos demonstrativos para pressionar a Ucrânia e a Europa e humilhar esforços diplomáticos. Por isso, buscamos ajuda para acabar com os assassinatos e precisamos de garantias de segurança. Por isso, a Rússia não deve ser recompensada pela guerra, que precisa terminar. É Moscou que deve ouvir as palavras "pare". Zelensky afirma que a Rússia deve encerrar a guerra, já que foi ela quem a iniciou. Por volta desse período, ou um pouco antes, o presidente Trump publicou esse tweet. E neste tweet, o presidente Trump está dizendo que Zelensky pode acabar com esta guerra com a Rússia quase imediatamente se ele quiser, ou ele pode continuar a lutar. Lembre-se de como tudo começou. A Crimeia dada por Obama há 12 anos não volta. A Ucrânia não entra na OTAN. Algumas coisas não mudam. Assim, é possível perceber duas mensagens distintas dos presidentes. Zelensky está dizendo que a Rússia tem que parar a guerra. Trump está dizendo que Zelensky pode parar a guerra. Então isso foi perguntado por um dos repórteres, e isso é o que Trump disse. Presidente Zelensky. Você afirma que, após a linha X, a Rússia deve encerrar a guerra que iniciou. Presidente Trump, você diz que o presidente Zelensky da Ucrânia pode acabar com a guerra com a Rússia quase imediatamente, se ele quiser. Qual é? Sim, acho que é verdade. Phil, vamos marcar uma reunião. Se tudo der certo hoje, teremos um tri-led. Acho que teremos boa chance de encerrar a guerra ao fazermos isso. Este é o fim do mundo para o apoio americano à Ucrânia? Na reunião de hoje, acordo ou sem acordo? Eu nunca posso dizer isso. Nunca é o fim da estrada. Pessoas estão sendo mortas e queremos parar isso. Então eu não diria que é o fim da estrada. Não, acho que temos uma boa chance de conseguir. Já se passaram quase 4 anos desde que muitas pessoas foram mortas na semana passada. Milhões morreram, mas muitas pessoas na semana passada por algum motivo. Um grande número, muitos soldados, de ambos os lados. E eu conheci o presidente, eu me conheço, e acredito que Vladimir Putin quer ver isso terminado. E... Como você esteve com Putin na sexta e agora está com o presidente Zelensky? Ao ouvir a Rússia e a Ucrânia, qual lado tem as melhores cartas? Bem, eu não quero dizer isso. Eu só estou aqui para ser... Olha, essa não é a minha guerra. Esta é a guerra de Joe Biden. Ele é o único que teve muito a ver com isso acontecer. E queremos que isso acabe. E queremos que acabe bem para todos. Queremos que acabe bem. O povo ucraniano sofreu muito. Agora, a próxima pergunta importante estava relacionada a um cessar-fogo. Como vocês lembram, Trump destacou o cessar-fogo antes da reunião com Putin, chegando até a dizer que a Rússia enfrentaria consequências severas se não concordassem com um cessar-fogo na reunião. Já falamos sobre isso em vários vídeos no canal. Destacamos que a Rússia dificilmente aceitaria um cessar-fogo apenas por motivos militares. Veja, um cessar-fogo dá à Ucrânia tempo para fortalecer suas defesas, reforçar a linha de frente e obter mais equipamentos e armas. Isso apenas enfraquece a posição de negociação da Rússia. Isso não quer dizer que não somos a favor do cessar-fogo, mas do ponto de vista da Rússia, faz sentido que seja algo com o qual eles não concordem. Eles preferem negociar durante a luta, pois os favorece. Já a Ucrânia prefere negociar no cessar-fogo, o que a beneficia.
Por isso, após a reunião com Putin, Trump percebeu que o cessar-fogo provavelmente não ocorreria. Agora ele defende um acordo de paz, não apenas um cessar-fogo. Aqui está ele explicando. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Na semana passada, você mencionou possíveis consequências severas. Se a Rússia não aceitar um cessar-fogo de 30 dias ou outro tipo, haverá consequências graves? Isso muda algo? Não acho que você precise de um cessar-fogo. Veja, os 6 acordos que resolvi este ano estavam em guerra. Eu não fiz cessar-fogo. E eu sei que pode ser bom ter, mas também posso entender estrategicamente porque, bem, você sabe, um país ou outro não iria querer. Você tem um cessar-fogo e eles reconstruem. E, sabe, talvez eles não queiram isso. Mas se você olhar para os 6 acordos que fizemos para a paz e, sabe, guerras de longa duração, eu não fiz nenhum cessar-fogo. Gosto do conceito. Sabe, eu gosto do conceito de um cessar-fogo por um motivo. Porque você pararia de matar pessoas imediatamente ao invés de em 2 semanas ou 1 semana ou o tempo que for necessário. Mas podemos fazer um acordo em que estamos trabalhando em um acordo de paz enquanto eles estão lutando. Eles têm que lutar. Eu gostaria que eles parassem. Estrategicamente, isso pode ser uma desvantagem para ambos os lados. Mas todos esses acordos que fiz sem sequer mencionar as palavras cessar-fogo. Agora, um dos pontos de discussão mais importantes que será negociado hoje é a questão de Donbass. A Rússia controla cerca de 75 a 80% de Donbass e exige que a Ucrânia ceda toda a região sem oferecer resistência. Em troca, a Rússia prometeu não lutar em outro lugar. Isso é tudo o que oferecem. E claro, a Ucrânia rejeitou essa demanda, mas parece que o presidente Trump vai tentar exercer algum tipo de pressão sobre a Ucrânia para desistir de Donbass em troca de garantias de segurança. Agora, quais são as razões pelas quais a Ucrânia não quer entregar Donbass? Isso é algo sobre o qual já falamos. Isso está relacionado às 5 cidades que a Rússia ainda não controla, que são polos industriais. Além disso, são muito fortificadas. Eles construíram um chamado cinturão de fortalezas e suas linhas defensivas são tão fortes que a Rússia não conseguiu tomar essas cidades nos últimos 12 anos. 14 anos desde que a guerra começou em 2014. E agora, é claro, a Ucrânia não quer desistir de algo assim que gastaram tanto dinheiro e mão de obra para fortificar. Por outro lado, se a Rússia tomar Donbass, terá caminho livre para avançar até Kharkiv, a 2ª maior cidade da Ucrânia. Se a Ucrânia for forçada a ceder Donbass, ficará mais difícil defender outras cidades. Se a Rússia decidir voltar daqui a 10 anos, isso é algo que podemos aprender com a Crimeia. Veja, em 2014, todos acreditavam, incluindo os Estados Unidos e a OTAN, que se a Ucrânia simplesmente entregasse a Crimeia à Rússia, talvez a guerra parasse e teríamos uma resolução pacífica para este conflito entre Rússia e Ucrânia. Bem, adivinhe, com o benefício da retrospectiva, sabemos que isso não aconteceu. A Rússia usou a Crimeia como base para lançar a invasão em 2022. E a Ucrânia tem razão em se preocupar que a mesma coisa vai acontecer novamente se forem forçados a desistir de Donbass agora mesmo. Vamos aguardar a reunião. A questão foi feita ao presidente Trump e ao presidente Zelensky, que responderam dessa forma. O presidente Trump não está expandindo e para a Rússia alcançar uma paz duradoura e viável se a Ucrânia tiver sucesso. É voltado para a Rússia, que ainda não venceu. Considera essa uma paz justa para a Ucrânia? Teremos uma paz duradoura. Respondendo à primeira parte da sua pergunta, teremos uma paz duradoura. Espero que seja imediatamente. Espero que não precise continuar. Acredito que pessoas do mundo todo ficarão muito felizes quando isso for anunciado. Primeiro, destaco que a segunda pergunta foi muito mal formulada, com o repórter tentando culpar Zelensky pelas mortes de ucranianos sem considerar que a Rússia iniciou a invasão. Os ucranianos não estão morrendo porque Zelensky se recusa a redesenhar os mapas. Ucranianos morrem porque Putin quis mudar mapas. Esse é o problema de quem prega a paz. Eles dizem que querem paz no mundo, sem perceber que a maneira mais fácil de ter paz é simplesmente se render. Como Ronald Reagan disse, essa não é a paz que construiu a América. Não deveríamos forçar outros países a aceitar esse tipo de paz, já que a rendição traria paz imediata.
Mas isso também significaria dezenas de milhões vivendo sob o regime brutal de Putin. Falando sobre a brutalidade de Putin, a próxima pergunta é algo que os russos estão muito insatisfeitos. E isso se relaciona com a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. Veja, ela é do leste da Ucrânia. Ela sabe bem como o controle russo pode ser ruim. E ela enviou uma carta para Vladimir Putin quando ele estava se encontrando com o presidente Trump, no Alasca. Nessa carta, ela implorou a Putin que parasse de matar e sequestrar crianças ucranianas. É por isso que, antes de chegarmos à questão relacionada a isso, eu rapidamente quero apenas ler a carta dela. Cada criança compartilha os mesmos sonhos silenciosos em seu coração, seja nascida aleatoriamente no campo rústico de uma nação ou no magnífico centro da cidade. Eles sonham com amor, possibilidades e segurança. Como pais, devemos nutrir a esperança da próxima geração. Como líderes, a responsabilidade de sustentar nossos filhos vai além do conforto de poucos. Inegavelmente, devemos nos esforçar para pintar um mundo cheio de dignidade para todos, para que cada alma possa despertar para a paz e para que o próprio futuro esteja perfeitamente protegido. Um conceito simples, mas profundo, Sr. Putin, como tenho certeza que concorda. Vocês notaram que ela não o chamou de presidente Putin. Neste canal, não chamamos Putin de presidente, pois não houve eleição na Rússia nos últimos 25 anos. É Putin ditador. De qualquer forma, vamos voltar para a carta. Como tenho certeza de que você concorda, cada geração começa suas vidas com pureza e inocência, que estão acima da geografia, governo e ideologia. Hoje, algumas crianças precisam manter um riso silencioso, imune à escuridão ao redor. Resistência silenciosa contra forças que podem tomar seu futuro. Senhor Putin, você pode devolver o riso deles pessoalmente. Ao proteger a inocência dessas crianças, você não servirá só à Rússia, mas à própria humanidade. Uma ideia tão ousada supera todas as divisões humanas. E você, Senhor Putin, pode realizar essa visão com uma simples assinatura hoje. Como ela acabou de dizer, ele pode parar a guerra e salvar a vida de milhões e milhões de ucranianos, além de ajudar as crianças que estão sofrendo por causa de sua invasão. Outro ponto importante. Só ontem, após receber essa carta na semana passada, Putin matou outra criança com seus mísseis. E além disso, 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, não tenho certeza exata da linha do tempo, uma criança de 2 anos foi morta por um drone First Person View. Agora deixe-me explicar o quão horrível isso é, pois um drone First Person View representa uma pessoa. Um russo controla o drone e vê tudo por ele. Ao notar a criança, direcionou o drone até ela. A criança para matá-la. Não foi como um míssil desgovernado atingindo um prédio e matando-a. Alguém matou de propósito uma criança de 2 anos do exército russo, e a Rússia não puniu o responsável, nem pediu desculpas aos ucranianos. É isso que esperaríamos do exército russo, se tomarem o restante de Donbas. Por isso, precisamos garantir a segurança da Ucrânia. Agora, tendo em mente esta carta e o quão irritados os russos estão, que o presidente Trump postou publicamente esta carta em sua conta no Twitter, o presidente Zelensky iniciou sua reunião com o presidente Trump, agradecendo a primeira-dama por esta carta e por cuidar das crianças ucranianas. Vamos ouvir essa declaração. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Se eu puder, antes de tudo, agradeço pelo convite e muito obrigado pelos seus esforços pessoais para parar as mortes e parar esta guerra. Obrigado. Aproveito para agradecer também à sua esposa, primeira-dama dos Estados Unidos. Ela enviou uma carta para Putin sobre nossas crianças adotadas e minha esposa. Ela, primeira-dama da Ucrânia. Ela entregou a carta, não é para você, é para sua esposa. Eu quero. Sim. Então eu acho que este é um assunto sensível, sim. E graças aos nossos parceiros e que vocês apoiaram este formato, que após a nossa reunião podemos ter líderes que estão ao nosso redor, o Reino Unido e a França, Alemanha, Itália, Finlândia, UNATO, quero dizer, todos os parceiros ao redor da Ucrânia nos apoiando. Obrigado. Senhora, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Nas redes sociais, senhor presidente, uma carta muito comovente da primeira-dama, e a carta foi entregue em mãos ao presidente Putin.
E ela pede essencialmente o fim da guerra por causa das crianças, o futuro das crianças. Por que a primeira-dama sentiu que essa carta era necessária? Foi porque ela acredita que o Sr. Putin é o agressor na guerra? Uma carta semelhante está sendo entregue em mãos ao presidente Zelensky? Então a primeira-dama sentiu muito fortemente. Ela assistiu a mesma coisa que você assiste e que eu assisto. Eu vejo coisas que você não consegue ver e é horrível. Mas quando ela ama muito crianças, tem um filho maravilhoso que provavelmente ama mais do que qualquer um, até mais do que eu. Odeio dizer isso, mas ela ama o filho dela, ela ama crianças. E ela odeia ver isso acontecer, inclusive em outras guerras. Ela vê a desolação, os pais e os funerais que passam na televisão, sempre funerais. Queremos ver algo além de funerais. Não, ela achou que era uma carta linda. Foi muito bem recebida por ele. E ela me pediu para dizer, sabe, ela adoraria ver isso acabar. Ela adoraria ver isso acabar. E ela diz isso muito abertamente, muito orgulhosamente e com grande tristeza porque muitas pessoas foram mortas.